Lembrando que queixa de náusea e vômito vai ter? Vai. Nessa fase, o paciente costuma associar muito a náusea e o vômito. Quando eu tomei esse vitamina, me deu náusea e vômito. Não. Tenta falar para ela, isso daí você tem que usar, porém é uma fase que coincide quando você vai ter náusea e vômito. Mas tem que continuar usando. Não estimule a paciente a não usar o ácido fólico por conta de náusea e vômito. Deixa ela achar que pode ter sido, mas que é necessário. Mas tem que usar o ácido fólico. Muito comum, vômito na gravidez. Principalmente no primeiro trimestre, 75% das gestantes apresentam em algum momento um pouco de náusea e vômito. Isso é decorrência da elevação do nosso beta-HCG, certo? Existe associação com estrogênio e progesterona? Pode existir, mas a gente sabe que o pico de beta-HCG está muito associado com a náusea e com o vômito. Existe o tratamento paliativo, né? Existe, como a gente já orientou, fracionando a refeição, tirando os alimentos pesados, gordurosos, condimentados, mas existem aquelas pacientes também que mesmo com tudo isso ainda persistem com vômitos, chega com fraqueza, com mal-estar, tudo, essas vão precisar de uma hidratação melhor, às vezes até uma intervenção intravenosa para poder melhorar essa hidratação, certo? Porque pode causar algum distúrbio hidroeletrolítico. Lombalgia. Grávida. Né? Dor nas costas é comum? Ninguém mantém a postura retinha o dia todo. No final do dia você pode ver, tá assim, ou trabalhando sentado, debruçado em cima da barriga, ou até mesmo porque uma hora vai aumentar o volume abdominal, a gente vai desviar nosso eixo de equilíbrio do corpo, isso fazendo com que o corpo vai para frente, coluna lombar lá, a musculatura paravertebral contraindo na tentativa de manter a coluna mais ereta, e essa briga constante leva a uma lombalgia, certo? Com o decorrer da gestação aumenta pelo aumento do volume abdominal. Agora, quando você tem uma paciente com uma lombalgia intensa, o que você tem que olhar? É decorrente só da gestação? Existe alguma patologia associada? Alguma osteoartrite? Alguma hérnia de disco? Tem que olhar? Tem. Às vezes nunca teve, mas o paciente vai ter uma queixa na gestação, pode existir uma patologia pré-existente aí. Mas o tratamento na gravidez, a gente não pode ser muito intervencionista. Então, tratamento com calor local, analgésico simples, fisioterapia e orientações à questão da postura, não utilização de saltos. Outra queixa comum, varizes. Aumenta na gravidez? Aumenta. Isso devido ao crescimento uterino, ganho ponderal, tudo. Por quê? Além de permanecer na posição ortostática, que isso é desconfortável pela gravidade, aumenta o peso e dificulta a circulação, tanto porque a gente também tem uma compressão da veia cava, certo? Coisas que podem ajudar. Meia de compressão ajuda? Ajuda e muito. Mas é quente? Não, hoje existe no mercado algumas meias que não são tão quentes como as de antigamente. Dá para usar meia de compressão elástica durante toda a gestação, colocando de manhã, tirando para dormir. Tratamento cirúrgico? Na gestação não, certo? Mas dá para melhorar. Por que acontece isso às vezes, da questão das varizes aumentarem? Você tem que pensar que nós temos a veia cava, certo? Aqui do nosso lado direito, nosso útero geralmente um pouquinho desviado para a direita, volume abdominal crescendo, compressão da veia cava. Quando a gente comprime a veia cava, a gente diminui o retorno do fluxo que está na parte dos membros inferiores. Diminuindo o retorno, a gente tem um represamento desse sangue nessas veias. Quando a gente tem um sangue represado, você imagina já com a gravidade dificultando o retorno, nossas válvulazinhas que nós temos nas veias, às vezes elas tornam-se um pouquinho competentes, esse sangue fica represado, dilatando, fazendo as varizes. Então, melhora com a posição? Melhora. O repouso ajuda a melhorar, a meia de compressão ajuda, porém, se a paciente já tem uma fragilidade vascular, já existe um risco maior para ter varizes, a gestação é um momento ideal para elas aparecerem mesmo. Com as varizes, outro tipo de varizes é as hemorroidas, né? Durante a gestação pode ter um agravamento, se você não tinha, pode ter, e se tiver, vai piorar, vai. Primeiro, já tem essa questão da dificuldade do retorno venoso pelas varizes. Outra coisa que favorece bastante isso, constipação. Gestante tem uma obstipação intestinal, tanto porque o intestino fica com um trânsito intestinal mais lento, porque a musculatura do nosso colo, ela sofre influência da progesterona, dá uma relaxadinha e isso dificulta o trânsito intestinal, certo?
vai piorar, né? As varizes hemorroidárias. Então, estimular a ingesta de fibras, bastante líquido, né? Estimular a atividade física para melhorar a circulação, que ajuda também no intestino. Estimular a questão da ingesta hídrica, né? Mas, caso apareça, tratar a dor e o edema, certo? Compressa morna, anestésico tópico e talvez alguns anticoagulantes, dependendo do grau dessa dilatação hemorroidária. Outro sintoma, pirose. O que é pirose? Queimação. Queimação. Nossa, o doutor está com uma queimação aqui. Todo dia tem uma queimação diferente. Parece que essa queimação anda, né? Que queima tudo. Ah, tá queimando aqui. Pirose junto com refluxo. Por quê? Imagina, o estômago aqui assim apertadinho, volume uterino crescendo e comprimindo aqui. O estômago apertado, a gente tem uma válvulazinha que é do esfíncter esofágico inferior, que é da transição do nosso estômago, certo? Aqui para o nosso esôfago. Tem uma válvulazinha que parece um anel. Você imagina que toda a nossa musculatura pode relaxar. E isso é um relaxamento também, com a ação da progesterona. Relaxou um pouquinho, o estômago já está comprimido, volta mesmo. Então, o conteúdo gástrico pode voltar, dando essa sensação de pirose, e que é a queimação, e o refluxo, certo? O que ajuda a melhorar? Outra coisa, fraciona essa refeição. Come de pouquinho em pouquinho, várias vezes ao dia, diminui alguns alimentos que podem favorecer essa pirose, como os alimentos que são mais ácidos, condimentados, gordurosos, e caso necessite, use o hidróxido de alumínio ou o leite de magnésio também para dar uma auxiliada nessa redução da pirose. Outra coisa, pacientes que têm anemia na gestação, elas têm uma vontade absurda de comer coisas com terra. Que vai roer um tijolo? Não. Mas ela tem vontade. Às vezes ela tem vontade de comer uma carne crua, de mastigar um gelo, tudo. É comum na gravidez? É. Mas vamos lá, entra com sulfato ferroso, com 20 semanas de gestação, que ela não vai raspar o tijolo da parede da casa, tá? Outra coisa, cialorreia. O que é cialorreia? Salivação excessiva. Ela reclama que saliva demais, engole muita saliva, que o estômago está enjoado e dá mais vontade de vomitar. É comum? É comum. Por que isso acontece? Não sei. Não tem ainda um estudo que possa falar para você por que essa cialorreia acontece. Mas existe também um componente psicossomático associado aí que pode aumentar um pouco essa cialorreia. A constipação a gente já falou, que é bem comum da gestação. Uma etiologia que a gente sabe que é a progesterona sobre a musculatura do colo, mas existem outras coisas, principalmente nas pacientes que já têm mais o intestino preso. Existe um fator psicossomático aí também associado. O tratamento, como já dissemos, frutas, verduras, água, precisamos de uma alimentação mais adequada. Óleo mineral é bom? Não. Óleo mineral serve para deslizar. Eu não preciso de nada para deslizar, eu preciso de uma utilidade, então eu preciso de um bolo fecal bom. Então é alimentação e líquido, certo? Fadiga e sonolência. Comum demais no início da gestação, quando você tem um aumento da sua curva hormonal ali. Progesterona subindo, beta-HCG e tudo. É normal? É, sonolência no início, mas tem gente que já nasceu com sono. Gravidez pode ser só uma desculpa também. Leucorreia, fluxo vaginal não patológico. Doutora, tá molhando minha calcinha. Tá molhando de quê? É líquido? Não, é uma secreção branquinha. É normal? É normal. A secreção vaginal branquinha, não coça, não tem cheiro, essa daí é considerado fluxo vaginal não patológico. É uma forma até de proteção. O nosso organismo, ele como se ele varresse ali as bactérias que estão mais próximas do colo uterino, na tentativa de não chegar ali próximo. Então, aumenta até o fluxo numa tentativa de proteção. Só que a gente tem que sempre avaliar essa secreção, se é fisiológica ou não. Pergunta em todas as consultas, mudou de cheiro? Mudou de cor? Está coçando? Caso apareça alguma alteração, vai lá, faz o exame especular. Dá uma olhadinha, vê se não tem alguma contaminação, vê se não é alguma DST. Grávida tem DST? Gente, claro, grávida transa também, então vai ter DST. Então, vê se não tem uma tricomoníase associada, vê se não está fazendo uma candidíase, que é extremamente comum e recorrente na gestação, incomoda pra caramba. Então, faz um exame especular, dá uma olhadinha nisso daí também.